Graça e paz, irmãos. Aqui estamos novamente. Quem nos fala é o apóstolo Marcelo. Vamos seguir hoje com a segunda parte de um estudo que estamos fazendo, o qual é onde começa o Novo Testamento. Amém? Na parte anterior, na número 1, que eu denominei assim, eu cheguei até o livro histórico de Mateus. Amém? Mateus número 1, no qual eu procuro testificar, mediante as Escrituras, que o Novo Testamento não começa em Mateus. E aqui, nós ao lermos, que já lemos lá, mas eu vou ler novamente aqui para dar continuidade, seguimos em mais duas ou três partes da Bíblia e vamos deixar claro esse assunto. Graça e paz a todos. Estaremos então, primeiramente, fazendo uma confissão de fé, orando assim nosso Deus maravilhoso, para que o Espírito Santo nos guie, para que tenhamos o entendimento, que tenhamos olhos iluminados, que a mente de Cristo seja a qual prevaleça em nós. Amém? Inclinemos então aqueles que quiserem a sua cabeça e vamos estar orando. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de seguir ensinando a Tua palavra, Pai amado. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que, segundo como diz a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, nos guie a toda a verdade. Nos mostre, Senhor, a verdade que está em oculto na Tua palavra. Aquela que Tu mostrastes a muitos dos Teus apóstolos e profetas e me mostrastes também. Eu te peço agora que Tu mostres aqueles que estão ouvindo, Senhor, este ensino, esta pregação, para que eles possam compreender cada vez mais da Tua palavra e não sejam enganados, Pai, fazendo coisas que não são necessárias ou crendo em coisas que não são assim, porque a Tua verdade é a palavra e é essa que deve predominar sempre. Mas como diz a Tua palavra, no novo pacto venho sobre revelação, ao qual entregastes a Paulo. E assim é que devemos entender e compreender, baixo revelação. E é por isso que eu peço agora que o Teu Espírito Santo, assim como veio a mim e me mostrou, mostre agora a cada um daqueles que está ouvindo. Eu te peço que me uses, porque eu estou usando a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Claramente, irmãos, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Toda ela é verdade. Mas temos que ver qual é a verdade para nós, os gentios que estamos vivendo depois da cruz. Precisamos saber ter revelado essa verdade. Que toda ela é verdade, mas nem toda a verdade que está aqui é para nós. Porque ela é direcionada a pessoas, a certo tempo, e nós precisamos discernir essas coisas. Amém? Saber os tempos, saber a quem está dirigido, isso que está escrito em tal lugar ou tal outro, e é por isso a importância de sabermos o que está escrito no novo pacto, na nova aliança, e o que está escrito no velho pacto, na nova aliança, a qual, por sinal, foi abolida por Cristo. Amém? Por isso diz, entre outros textos, o fim da lei é Cristo. Se nós não sabemos até onde vai a lei, até onde vai o Velho Testamento, como é que nós saberemos o que devemos praticar, ouvir e ensinar hoje? Não é verdade? Vamos lá então. Eu vou ler novamente o versículo 1, no qual eu vim explicando. Na primeira parte, quem não viu pode acessar e ir na primeira parte do título Onde Começa o Novo Testamento, e vocês vão ver ali. E eu cheguei até Mateus, no capítulo 1, e li o versículo 1, o qual eu vou ler novamente agora. E diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Amém? Só um já nos dá claramente que está falando da genealogia de Jesus Cristo. Está falando do nascimento, está falando dele vivo. Todo Mateus, Marcos, Lucas já estão falando do que Cristo fez em vida. Amém? E lá no início eu deixei claro, mediante a palavra, mediante a Bíblia, que um testamento só tem poder, eficácia, quando o testador morre. E se aqui em Mateus está me falando do testador vivo, não pode ser o Novo Testamento, né, irmãos? Eu vou ler o 18 também aqui para que fique um pouco mais claro. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quer dizer que aqui fica mais claro que estamos falando do nascimento de Jesus. Amém? E se o Novo Testamento só começa depois do testador morto, que neste caso é Jesus, não tem como ser Novo Testamento esse livro aqui, não é? Não passa de um livro histórico. É verdade? Claro que é verdade. Mas é uma verdade a qual ela foi abolida de um pacto para outro. Quando Cristo morre na cruz, que ele põe fim na lei, ele cumpriu com toda a lei por nós. Aí ele põe fim na lei, por isso a palavra diz, o fim da lei é Cristo. Quando ele põe fim na lei, ele aboliu o que estava no primeiro pacto, na lei de Moisés. Amém? Mas por que eu estou explicando isso aqui? Porque a maioria diz que Mateus é Novo Testamento. Mas se o testador teria que morrer, como eu já falei, aqui Mateus está falando do recém-nascimento dele. Está longe da morte dele, então não tem como ser Novo Testamento. Vamos agora em Gálatas, irmãos. Em Gálatas 4. Que vamos comprovar ainda mais que esses livros históricos estão falando do nascimento e da vida, da trajetória de Jesus até a sua morte. Amém? Veja aqui em Gálatas 4, no versículo 4 e 5. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Veja bem aqui, está claro, não? Ele nasceu sobre a lei. E se está falando de um Cristo que nasceu sobre a lei, está contando sobre o nascimento dele, falando da sua mãe, do seu pai e tudo mais, ainda está na lei. E se está na lei, repito, não tem como ser Novo Testamento. E segue assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Amém? Veja bem, é claro isso aí. Aqui me diz que ele é nascido de mulher, que nasceu sobre a lei. Amém? E ele veio para quê? Para na sua morte remir a todos do pecado e dar o que ele deu ali na morte de cruz e na ressurreição, a vida eterna para cada um de nós. Tanto para os judeus como para os gregos, diz a Bíblia, que somos nós os gentios. Todos nós que somos gentios não somos judeus, somos gentios. Todos que não são judeus, seja qualquer país, trazendo para a atualidade hoje, seja Uruguai, Brasil, França, Itália, são gentios, não são judeus. Quer dizer que todo gentio não nasceu sobre a lei, nós não tínhamos lei, diz a palavra. Amém? Então, fica claro isso. E vamos agora num outro texto, irmãos, de Lucas. Está em Lucas 16, 16. O qual nos dá mais uma comprovação de que Mateus, Lucas, Marcos e João não são Novo Testamento. Em Lucas 16,
no versículo 16, capítulo 16, versículo 16, vai nos dizer assim: a lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Amém? Quer dizer que aqui está deixando claro que vigorou até quando? Até João. Veja. Quer dizer que se vigorou até João, não tem dúvida que é o Velho Testamento. Amém? Eu espero que tenham compreendido. E novamente eu agradeço a presença de cada um. Com esta parte aqui eu estou terminando o estudo que já tem a parte 1, a qual vocês podem ver lá e começar nela para vir nesta que eu denominei como parte número 2, terminando este estudo de onde começa o Novo Testamento. E não tem dúvida que, de acordo com as Escrituras, não começa em Mateus. Esta folhinha branca, irmãos, que está aqui na Bíblia, a qual o Instituto Bíblico do Brasil colocou, dizendo que o Novo Testamento começou em Mateus, está errado. Ela teria que estar, então, sem dúvida, ela teria que estar entre João e Atos. De Atos em diante, aí sim estamos falando de Novo Testamento, principalmente do versículo 9 em diante. Amém? Espero que tenham entendido. Graça e paz a todos. Até uma próxima vez, que estaremos com um outro tema para seguir ensinando sobre a palavra de Deus, a qual nos dá a vida, mediante a nova aliança que Ele fez, mediante seu Filho Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Fui.